Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos aqui para mais uma devocional e neste ano de 2020 estamos enfocando as nossas reflexões para podermos celebrar o Dia de Ação de Graças na última quinta-feira do mês de novembro com consciência, com a experiência reavivada em nossas vidas deste tempo de gratidão. E não fazermos uma celebração apenas no dia de ação de graças, mas podermos viver a cada dia e relembrar os motivos e todo esse contexto que nos envolve por meio desta celebração tão importante em nossas vidas. Especialmente num ano de grandes desafios como foi este ano e tem sido o ano de 2020, nós podemos olhar para as bênçãos que o Senhor tem derramado e podemos também chegar nesse meio dizendo obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. E a reflexão de hoje que eu quero trazer com você se encontra na experiência da igreja em Filipos, onde Paulo registra algumas palavras a esta igreja através da sua carta aos Filipenses, uma carta que é considerada uma das cartas da prisão, as cartas da prisão do apóstolo Paulo. E provavelmente essa carta tenha sido escrita na primeira prisão do apóstolo Paulo. E a igreja que se forma nesta cidade, em Filipos, ela tem uma característica muito particular, muito peculiar, diferente de outras comunidades que se formaram através da vida do apóstolo Paulo. Esta é uma comunidade que nasce nesse contexto onde ela se forma através de um grupo de mulheres, algo que para a época era totalmente inusitado, totalmente novo, uma vez que cada vez que o apóstolo Paulo e seus companheiros, quando chegavam em determinado local, eles procuravam a sinagoga, que era o lugar onde eles poderiam ter acesso ao ensino do Evangelho. Porém, em Filipos, tudo nos leva a crer que não havia uma sinagoga. Então, essas mulheres que se reúnem num lugar aparentemente ser um lugar de oração, ali elas acolhem a palavra do Senhor, Deus abre o coração de uma delas, chamada Lídia, e assim começa a formar essa comunidade. E a mensagem central da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos é justamente o Evangelho. Mas o Evangelho para Paulo, nesse contexto, não é um conjunto de normas, dogmas ou ensinos religiosos. A carta aos Filipenses deixa muito claro isso. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho chama-se Jesus Cristo. E há aqui, de uma forma muito linda, uma estrutura como se fosse uma estrutura de uma canção, uma estrutura de um poema, uma estrutura de um hino, em um dos textos bem conhecidos da nossa comunidade cristã, através desta carta do apóstolo Paulo, que se encontra em Filipenses capítulo 2, que fala do exemplo de Cristo, ele como sendo este Evangelho encarnado. E assim nos diz essa palavra, Filipenses 2, dos 5 ao 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse texto que Paulo está escrevendo a essa comunidade, ele mostra que o Evangelho é uma pessoa, e uma pessoa que tomou uma ação. E nós podemos ver esse texto dividido talvez em dois grandes movimentos, um movimento descendente e um movimento ascendente.
Na primeira parte desse texto, nós vemos que Jesus, ele está no céu, ele é Deus, ele é igual a Deus, mas ele não toma para si essa posição, mas ele assume uma posição descendente, né? Ou seja, ele está no céu na condição de Deus, mas ele não usurpa para si essa condição. Antes ele se esvazia, né? E ele encarna, ele assume a figura humana, ele assume a figura de servo, chegando ao nível mais baixo desse movimento descendente, se tornar servo e, como servo, obedecer até a morte e morte de cruz. Então mostra esse movimento descendente do Deus que encarna, o Evangelho que vem até nós para nos salvar, o Deus que se torna homem, figura humana, e ele não vem para ser glorificado, ele vem para servir. E uma vez que ele serve, que ele dá a sua vida, o movimento se torna de novo ascendente e amplo, onde, por causa disso, Deus o exaltou de tal maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. E sobre este nome todo joelho se dobrará, e diante dele toda língua confessará o seu senhorio, para a glória de Deus Pai. Então, na segunda parte, há um movimento ascendente dessa ação de Deus. Mas o meio onde esses dois movimentos encontram a reviravolta é justamente Jesus se tornar servo. E essa comunidade de Filipos, que recebe essa mensagem desse evangelho onde Deus assume a forma de servo, né? E agora, então, essa forma é uma forma que ela não apenas é entendida, mas ela precisa ser vivida, né? Uma igreja que acolheu esse evangelho, o exemplo de Jesus, precisa se tornar também uma igreja que serve. E essa se torna uma característica muito forte da comunidade de Filipos. Paulo, nesse momento, como falei, é uma das cartas da prisão. Ele está preso, ele passa por algumas necessidades e essa comunidade, ela serve o apóstolo Paulo através dos bens, dos recursos, das ofertas para suprir as suas necessidades. E uma pessoa que é encaminhada para dar essa assistência e levar os donativos, a oferta de amor, de cuidado por aquele que trouxe essa palavra do Deus encarnado, o Deus que serviu, o Deus que nos salvou, o Evangelho que é carne, né? Eles enviam Epafrodito, e Epafrodito então passa a Paulo o carinho da igreja de Filipos. E Paulo vai dar esse testemunho aqui no próprio capítulo de número 2, quando ele mesmo diz, né? Julguei todavia necessário mandar até vocês, ou seja, enviar de volta Epafrodito, por lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Paulo, ele reconhece que a igreja de Filipos entendeu, né, o evangelho encarnado, o amor de Jesus, o movimento de Jesus e o ato de servir, o ato de se tornar servo, o ato de se envolver com aquilo que Deus se envolveu, passa a ser a característica mais forte dessa comunidade. E aqui também existe um outro registro muito importante de um versículo bem conhecido nosso, tudo posso naquele que me fortalece, no capítulo 4, versículo 13, de Filipenses também. Então aqui quando Paulo diz essa palavra, ele agradece a esta igreja por mais uma vez assisti-lo nas suas necessidades. E ainda diz que de todas as igrejas, essa foi uma que desde o início sempre esteve com ele, acompanhando ele no seu ministério. Então esta experiência da igreja aos filipenses é algo que nesse tempo de preparação de ação de graças nos leva a refletir que a gratidão que temos pelo que Deus fez a nós é algo que também nos impulsiona a servir. E servir é uma das maiores expressões de ação de graças. Eu poder investir no reino de Deus, a minha vida em primeiro lugar, o meu tempo, os meus dons,
Isso faz parte de ação de graças. Isso é reconhecer de uma forma prática a gratidão por aquilo que Deus fez, pela obra salvadora que Deus derramou sobre as nossas vidas e sobre o mundo inteiro. Então, servir é um ato tremendo e profundo de ações de graças. E essa igreja aos Filipenses é uma igreja que entende o Evangelho encarnado, que entende que o Evangelho é uma pessoa, é relacionamento, é alguém que investiu em nós e se tornou servo, veio servir. Então ele nos deu exemplo de que nós possamos, em gratidão a Deus, podemos também nos lançar ao serviço do reino de Deus. Na nossa vida, como eu falei, no nosso tempo, nos recursos financeiros que Deus colocou aos nossos cuidados. Então, tudo que nós temos, podemos olhar a primazia do reino de Deus e podermos servir em gratidão. Então não é apenas ter uma atitude de agradecimento, reconhecimento por algo imerecido. Não é somente reconhecer que a graça de Deus está sobre nós, é um dom imerecido, atuando e nos chamando para si, mas é algo que também nos pede movimento. Uma ação de graças é uma atitude, é realmente este movimento de fazer algo real, algo concreto diante das necessidades, primeiramente da família da fé, dos nossos irmãos e irmãs e depois também daqueles que tanto carecem de um ato real de amor, um ato concreto de amor através do cuidado e também da manutenção das suas necessidades. E esse é o centro dessa devocional nesta hora, Ação de graças é servir. E servir é também ação de graças. Encerro este momento lembrando que o apóstolo Paulo, ele escreve também sobre esse ato de servir lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, onde faz parte do grande chamamento da coleta, da oferta missionária que é recolhida nas igrejas para a assistência dos santos que estão passando por necessidade. E então, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 12, diz assim: porque o serviço dessa assistência, ou seja, dessa grande coleta, dessa ação missionária, onde todos se envolvem para fazer algo que há uma necessidade da igreja e todos são chamados e chamadas a participar, então porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade que os santos estão enfrentando, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, a atitude de investir missionariamente, de suprir as necessidades, de se envolver com o cuidado de vidas, ela resulta em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo justamente o que vocês estão fazendo nessa ministração, está dando prova do Evangelho vivo de Cristo na vida de vocês. E pela liberalidade com que contribuís para eles e para com todos. Então ele está dizendo esse momento em que a igreja pôde tomar ações, atitudes, de cuidar de vidas, especialmente dos santos, da sua casa, daqueles que fazem parte dessa casa de Deus, Esta ação, esse investimento missionário, essa grande oferta que foi colhida, como uma atitude real, isso redunda em muitas ações de graças a Deus. Então, no nosso culto, no nosso momento de celebração, nessas reflexões que nós estamos construindo até vivermos esse momento, pense nisso, Como eu posso realmente me tornar servo? Como eu posso me tornar serva? Como eu posso servir? Como eu posso servir com a minha vida? Onde eu posso me envolver na igreja? O que eu posso fazer diante deste clamor do mundo, dentro deste clamor, deste chamado que nós estamos sendo agora aqui desafiados e desafiadas a nos envolvermos nesta obra,
de cuidar de vidas, de discipular vidas e alcançar vidas para o reino de Deus, como propósito da grande comissão. Então, como eu posso responder? Como eu posso servir? Como eu posso investir os recursos que são tão abundantes que Deus me dá também neste propósito, nesta obra? Porque servir é um ato tremendo de ação de graças e que redunda também em muitas graças ao nome de Deus e ao nome de Jesus, aquele que nos deu exemplo, aquele que se tornou servo, e porque ele se tornou servo, o nome de Deus foi glorificado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, acolha essa palavra e que nós possamos ser realmente uma igreja de serviço, de ação, de atitude. Então reflita nisso e peça que Deus lhe mostre como você pode se envolver mais e onde Deus quer que você se envolva mais nesta obra. Trabalho tem, espaço tem, o Senhor te espera e nós como igreja também estamos de mãos dadas esperando a tua ajuda, esperando a tua vida, esperando o teu envolvimento para que sejamos essa igreja forte, que não apenas fala, prega, mas uma igreja que pelo seu exemplo, pelas suas obras, glorifica o nome de Deus. Então, ação de graças é também serviço dentro do reino de Deus. Amém. Você pode dizer aí: há uma doce presença na minha casa, eu sinto essa presença, eu sei que essa presença santa é do meu Senhor. Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós e enche-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Diga mais uma vez: há uma doce presença na minha casa, eu sinto a presença do Senhor Jesus. Há um doce Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós e enche-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.
Neste momento, eu convido nós termos uma palavra de oração. Bendito e eterno Pai, obrigado por esse tempo de reflexão à luz da Tua Palavra. Que possamos aprender, Senhor, neste momento, com o exemplo da igreja em Filipos, registrada na carta aos Filipenses, deste grande exemplo que entendeu a obra que o Senhor realizou. Que o Evangelho não é um conjunto teológico de saberes, mas o Evangelho é algo que transforma nossas vidas porque é uma pessoa, é o Deus encarnado. O centro do Evangelho é Jesus e nele nós encontramos o exemplo para continuarmos vivendo a nossa vida. Nos esvaziarmos de nós mesmos e servirmos, Senhor Deus, obedientes àquilo que o Senhor nos pede para fazer. E quando assim fazemos, o Teu nome é glorificado e a obra de Jesus é manifesta ao mundo inteiro para salvar através da ação, da vida, do serviço da Tua igreja, do qual todos nós fazemos parte. Nesta hora nós te pedimos, ó Senhor, que esta consciência de que a ação de graças é também serviço ao reino de Deus, nós te pedimos que o Senhor continue chamando, despertando, acordando o Teu povo e mostrando onde, Senhor, cada um e cada uma precisa estar neste corpo ativamente trabalhando em prol do Teu reino, fortalecendo a edificação da Tua igreja e também o anúncio concreto, real, visível da Tua graça em nosso meio para alcançar outras vidas para este reino maravilhoso do Teu amor. Por isso, Senhor, nós queremos neste ano, além de reconhecer a gratidão por a Tua obra imerecida em nossas vidas, nós queremos entender que a ação de graças também é servir, é trabalhar, é estar envolvido e envolvida com a Tua obra e a Tua missão. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, neste tempo. É o que nós te pedimos e desde já pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde e até a próxima devocional. Fique na paz do Senhor Jesus.